Oi, gente! Esse vídeo agora nós vamos falar sobre morte e como explicar a morte para as crianças. Primeira coisa que a gente tem que pensar é como você lida com a morte. Como você, o adulto, o pai ou a mãe, se relaciona com a morte. É apavorante? Você tem medo? Você evita falar? Porque é um tabu natural da nossa sociedade. A morte é um dos grandes tabus, né? E a gente acha que se a gente não falar da morte, parece que ela não vai acontecer. Mas a gente precisa preparar os nossos filhos. Então a gente tem duas situações. Uma é quando a criança ela não passou por nenhuma situação de luto, de perda, e outra que as crianças que estão passando por uma situação de luto ou de perda. Quando a criança ela nunca passou por um luto e uma perda, o ideal é que você vá usando a partir de situações do dia a dia para que ela entenda esse ciclo natural da vida. Então vamos imaginar que teve uma reportagem, a criança passou na hora de jornal e escutou falar que alguém morreu. É uma oportunidade de você explicar sobre isso, explicar sobre a morte, explicar o que está acontecendo ali. Então, todo momento que você tiver a oportunidade de explicar sobre a morte, você explica através de uma planta, que ela, né, caso ela tenha morrido, aquela experiência do feijão. Então, todas essas partes, situações da vida, você aproveita para explicar para o seu filho sobre a morte. Outra situação, que é quando a criança ela está passando por alguma situação de morte na família, ou de uma doença grave, ou de um bichinho de estimação que acabou de falecer. Nesse momento, é muito importante você acolher o sentimento da criança, deixar que ela sofra. A criança, tanto quanto a gente, ela vai passar pelas 5 fases do luto, né? Que são negação, muitas vezes a criança vai negar essa possibilidade. Ela vai dizer que não, que você está enganada. Ela pode passar pela raiva, né? E aí a raiva, ela está muito associada na criança a pesadelos, a excessos alimentares ou escassez alimentar, ela perde o apetite. Então assim, a criança vai passar por situações de mudança de comportamento que tem a ver com esse excesso ou falta. Isso tem a ver com a raiva. Depois ela pode passar pela barganha de uma mãe que está muito tempo no hospital, né? Ela pode tentar negociar com Deus para tentar fazer com que aquela pessoa que está doente, ou aquela pessoa que está na beira da morte, ou um bichinho, não morra. Ela pode passar pela depressão, que é o momento. Depressão do luto, tá, gente? Não é depressão patológica, não, tá? Pode ser que vire e aí tem que buscar ajuda profissional, tá? Agora, existe uma depressão que é a depressão da tristeza, do choro, da falta de vontade de fazer tudo, de ficar só pensando na pessoa que morreu ou no bichinho, de ficar mal, de sofrer. E esse momento, tanto da raiva, como todos esses, né? Você precisa acolher o sentimento. Eu sei que é difícil demais, porque quando a gente também tá sofrendo, né? E a gente quer que porque a criança ela demonstra de uma forma muito intensa. E a gente quer que pare, né? Porque a gente demonstra o sofrimento, a gente não tá dando conta, a gente não tá conseguindo controlar o nosso sentimento e a gente acha que a gente precisa não demonstrar o nosso sofrimento para a criança. E não, gente. A gente precisa demonstrar que também estamos sofrendo. É natural que você esteja sofrendo, que a criança esteja sofrendo. O que ela precisa é que você esteja ali com ela. Lembra aqueles vídeos todos daquela série de construção da segurança? Então é importante, se você não viu, volta lá no meu canal e veja. Porque assim, o que faz uma pessoa voltar... A criança, ela perde a segurança, ela perde aquela base, né? Quando uma pessoa muito importante morre. O que você precisa fazer é reconstruir essa base. A partir do quê?
daquelas questões, de estar ali com ela, de aceitar ela, de não criar expectativa, de aceitar o sentimento dela. Apesar de tudo, estamos juntas. E isso é um processo de construção que ao longo do tempo você vai tendo essa construção com ela até que ela volte a se sentir segura de novo. Então, aí vamos pensar. Quando essa criança ela perde algum ente muito querido, ou um animalzinho de estimação, a gente precisa perguntar para ela se ela quer passar pelo funeral. A criança explicar como é que é um funeral, como é que é o enterro, em todos os detalhes, tanto os físicos, sobre o caixão, sobre tudo, também como o clima do ambiente, que as pessoas vão estar chorando, que as pessoas vão estar tristes, para que você prepare a criança para aquela situação. Se ela quiser participar, você precisa explicar com uma riqueza de detalhes absurda. Se ela não quiser participar, você tem que respeitar, mas é muito importante, principalmente para as crianças pequenas, mas para todas, que você crie algum ritual com ela, para que ela faça essa despedida. Porque uma das questões que mais pega a morte é você não ter podido falar tudo o que você gostaria de falar para aquela pessoa. Você não ter podido se despedir do jeito que você gostaria. Então você vai criar com a criança um ritual, que pode ser uma carta, um desenho, soltar um balão, uma pomba, plantar uma árvore. Então você vai junto com a criança encontrar o meio de você fazer esse ritual de despedida. Isso vai trazer para a criança uma concretude da situação e um desfecho para a situação, em que ela vai conseguir, depois de passar por aquelas questões, ela vai conseguir chegar na aceitação. E aí a aceitação é o quê? É transformar essa raiva, essa tristeza, esse incômodo em saudade. E isso é aceitação. É você conseguir sentir muita saudade daquela pessoa. Mas não sentimento de culpa, de raiva, de abandono ou qualquer outro sentimento. Então a gente precisa criar essa estrutura. Entende, gente? Outra coisa fundamental é que você não evite falar sobre a morte. Não minta, não diga que a pessoa viajou. E a gente tem que dizer de forma mais clara e objetiva o que aconteceu. Dizer que virou estrelinha pode para crianças muito pequenininhas, muito pequenininhas. Depois a gente tem que fazer a transição para o real, para o que aconteceu realmente. Porque a criança ela precisa entender e elaborar como que acontece a morte e do que ela representa. É claro que a gente vai sempre falar conforme a nossa religião. Então, o que combina, o que faz sentido pra gente é o que a gente vai falar. O que é nossa verdade. Porque quanto mais se a gente tiver uma religião e quanto mais essa religião fizer parte da nossa vida, a gente vai dar esse sentido para a criança. As pessoas que não têm religião também, o que elas acreditam. E precisa ser falado de uma forma mais natural possível, tá? A outra coisa muito importante é não associar a que tem a ver com a idade. Tipo, é velhinho, morreu. Ou então, era tão bonzinho, todas as pessoas bonzinhas morrem. Ou, está doente, morreu. Porque o que acontece? A criança ela pode criar uma relação em que meus pais estão ficando velhos, então eles vão morrer. E criar uma ansiedade muito grande para isso. É claro que o ciclo natural da vida é a velhice, a morte, sim. Mas a gente precisa dizer o que aconteceu. Não, sua avó morreu porque estava velhinha, mas estava com uma doença. E você falar de forma clara e objetiva o que levou, e não apenas a velhice. Para que não se associe a essa... então quando minha mãe morrer, quando a minha mãe ficar velha, vai morrer. E aí a criança começa a ficar apavorada de envelhecer. Outra questão é, tá doente, morre. Quando a criança faz essa associação,
ela começa a ficar apavorada, e quando ela fica doente, ou quando você fica doente, ela fica apavorada. Então, a gente precisa dizer que as doenças, elas têm um tratamento, que tem alguns casos que a doença pode matar mesmo, a pessoa pode morrer, mas existe um tratamento, que não é assim uma associação direta, tá? É nesse sentido que eu tô explicando. Outra questão é quando você associa que as pessoas boas morrem. A criança tem casos, eu já tive casos no consultório, de que a criança tinha pavor de ser boazinha, porque o bonzinho morre. Então a gente tem que ter muito cuidado com essas associações. A gente tem que explicar sem fazer referência a um determinante, entende? Porque a gente tem que explicar o contexto, o que aconteceu. O cuidador, a pessoa responsável, vamos imaginar que a mãe morre e ficou o pai, ou ficou uma avó. É fundamental que essa pessoa de referência, que ela deixe o colo dela aberto, que ela deixe o diálogo aberto, que ela deixe a possibilidade das coisas serem ditas, dos porta-retratos, de alguma situação que a criança possa falar todas as vezes que ela quiser falar, que ela possa lembrar todas as vezes que ela possa lembrar, que você crie com ela, você pode criar com ela um saquinho da saudade, que tenha fotos, cartinhas, coisas que lembrem aquela pessoa, e toda vez que ela quiser pegar, que vocês peguem, que vocês, se quiser chorar, se quiser conversar, se quiser lamentar. Então, assim, deixe aberto o diálogo e a conversa, porque é só vivenciando que a gente consegue elaborar e tornar a dor em saudade. Se a gente se esquiva, se a gente não fala, se vira proibido, se vira um tabu, a gente não consegue elaborar e tornar a dor uma saudade. E a criança, ela pode fantasiar entre a dor e chegar na saudade, ela não chega nunca, e ela pode vivenciar uma série de outras, trazer para ela muito dano emocional. Então, gente, não tira a criança do momento do sofrimento que ela está. Deixe ela vivenciar isso, para que ela consiga fazer o luto e ela consiga aceitar a situação e perceber que na vida as pessoas morrem, mas a vida continua, que é o ciclo natural. Agora eu vou dar alguns recursos, como livros e filmes. Livros, tá? Anota aí. A Menina Amarrotada é um livro belíssimo que fala da perda do pai. Ele é totalmente diferente e desconstruído, que você vai poder trabalhar, conversar, abrir o espaço para que ele fale, porque às vezes a criança tem uma dificuldade muito grande para falar, né? Porque ela não... E aí colocando como na terceira pessoa, né? Como se fosse o personagem, fica mais fácil para ela conseguir expressar o sentimento e falar sobre a perda. A gente também tem um outro livro que é O Vazio, também é belíssimo. Tem um outro livro que é O Coração e a Garrafa, também é belíssimo. De outros que você pode usar como recurso. E aí falar, e a gente conversar e colocar até para a criança, e ela vai chorar e tudo bem, tá? Então, esses são algumas estratégias que a gente pode usar para lidar com a perda de algum ente querido ou de um animalzinho. Então, gente, é isso. Eu quero que vocês me digam aqui nos comentários se ficou alguma coisa, se tem algo que vocês queiram comentar, se faz sentido, se tem ainda alguma dificuldade, se tem algum caso específico, vamos conversar, tá bom? Estamos juntas nessa. Eu sei que é complicado, mas é possível. Beijinhos.